Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você vai conferir. Rafael Matos entra em quadra daqui a pouco pela segunda rodada da chave de duplas do US Open. Outro gaúcho, Marcelo Demoliner, se despediu do torneio. 6 atletas da Sojipa de Porto Alegre são convocados para o Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô no Canadá. E mais aqui no estúdio, vamos conversar com o técnico da Seleção Brasileira, Antônio Carlos Pereira, o Kiko. Bom dia, muito bem. Começando então o TVA Esportes desta sexta-feira, destacando a Seleção Brasileira de Judô, que vai com força máxima para o Campeonato Pan-Americano e Oceania, que acontece no Canadá daqui a 2 semanas. 6 atletas da Sojipa, daqui de Porto Alegre, irão. A Confederação Brasileira de Judô convocou 18 judocas para a competição que está marcada para o período de 15 a 17 de setembro. São 9 atletas do feminino e 9 no masculino competindo ao longo dos 2 primeiros dias de disputas individuais. No terceiro dia, o confronto será por equipes mistas. Dos 6 convocados sojipanos, 2 são mulheres. Kathleen Quadros, na categoria até 63 quilos, e Mayra Aguiar, até 78 quilos. Entre os homens, 4 são do clube da Zona Norte da capital. Matheus Takaki, 60 quilos, Daniel Carnin, até 73 quilos, Rafael Macedo, 90 e Leonardo Gonçalves, até 100 quilos. O PAN de Judô é classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, distribuindo até 700 pontos no caso de uma medalha de ouro para o ranking olímpico de todas as 14 categorias. Bom, por aqui no TVA Esportes a gente vai conversar ainda de judô com o Antônio Carlos Pereira, o Kiko, técnico da Seleção Brasileira de Judô. Bom dia, Kiko, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo certo. Muito obrigado por nos atender. É um prazer muito grande estar nesse programa que é muito importante para o esporte olímpico do Brasil. Maravilha. Nós que agradecemos a tua gentileza, sempre aqui, disposição, nos atender. Avaliação, primeiramente. Aqui a gente gosta de falar justamente dessa preparação aí, das diversas modalidades, esse ano aí, agora também do judô, a preparação da Seleção Brasileira. Como é que tu faz a avaliação lá dessa preparação em Valência? Como é que está sendo aí todo esse ano aí de 2023? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Pois é, nós estamos aí há um pouco mais de 30 dias dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Estamos aí um pouco menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris, que é o nosso objetivo principal, que é o que faz o nosso norte ficar cada vez mais consistente. E essa programação de um calendário bastante exaustivo de competições, buscando também a vaga olímpica, faz de que a gente esteja aí viajando pelo mundo aí, buscando essa pontuação para participar dos Jogos Olímpicos. Nós tivemos aí 2 semanas atrás a participação no Grand Prix de Zagreb. Exato. Onde nós, na equipe masculina, conquistamos 3 medalhas, a medalha do atleta de São Paulo, William Lima, medalha de ouro, na categoria até 66 quilos, e de 2 atletas da Sojipa, aqui, o Rafael Macedo e o Leonardo Gonçalves, que conquistaram as medalhas de bronze. Logo em seguida, para aproveitar a saída da Europa, né, que é tão custoso hoje para a Confederação Brasileira de Judô, os custos são tão altos, nós acabamos ficando também uma semana em Valência, participando de um treinamento de campo onde tinham 49 países e onde foi muito importante para os nossos atletas. Esses treinamentos, por exemplo, esse de Valência, vão os top 20? Como é que são selecionados justamente os que estão, que participam desses treinamentos aí, por exemplo, na Europa, esse de Valência, por exemplo? Os países são convidados para participar, né? Sim, Existem muitos treinamentos de campo, como existem muitas competições. Sim. Geralmente, após um grande slam, um Grand Prix, tem um treinamento de campo na Europa aí, para que haja esse intercâmbio e haja esse desenvolvimento técnico que é muito importante, principalmente para os nossos atletas aqui,
que nós estamos geograficamente numa situação bastante difícil pela distância, pelos altos custos, porque nós sabemos que o mapa do desenvolvimento do judô no mundo é no Oriente e é no leste europeu. Muito bem. Bom, por exemplo, assim, recentemente a gente teve aí uma lesão do Daniel Karnin. Ele acabou não participando do Mundial do Azerbaijão, de Doha, na verdade. Essa é uma das maiores preocupações, justamente, tu como técnico da seleção brasileira, são as lesões, por exemplo, a do Daniel Karnin foi ali nas costas, né, na região... Acabou fazendo uma intervenção cirúrgica. Acabou realizando uma intervenção cirúrgica. Essa é uma das principais, por exemplo, é a principal preocupação justamente em um ano pré-olímpico, para poder participar também justamente desses treinamentos, participar de mundiais, até mesmo do Pan-Americano. O que preocupa, e até mesmo a dificuldade de recuperar atletas, por exemplo, do nível do Daniel Karnin e outros atletas de lesões como essa que ele teve aí nas costas, qual é o período justamente aí para se recuperar as lesões desse tipo, assim, nesse nível? Marcelo, você colocaste muito bem. Essa é uma preocupação constante dos atletas e também da comissão técnica da Confederação Brasileira de Judô, a desagradável lesão, né? Nós estamos aí há um pouco menos de um ano da Olimpíada. Esse é o fato, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma classificação olímpica, que, na verdade, é um ranqueamento mundial, um ranqueamento olímpico, que o atleta tem que participar de muitas competições. Então, por isso que o judô está cada vez mais baseado em dados científicos para que a carga de treinamento, para a carga de pressão, até mesmo emocional, porque os atletas vivem num estresse emocional muito grande, porque eles, além de buscarem os resultados, eles têm que buscar estar bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para conquistar os pontos necessários para participar dos Jogos Olímpicos. Não é simplesmente dizer que daqui a um ano tem os Jogos Olímpicos. Não, eles têm que conquistar a sua vaga. Então, é realmente uma preocupação muito grande. E a lesão, eu costumo sempre dizer que a lesão são vários passos para trás, né? Quando um atleta tem uma lesão, ele se afasta das competições e ele deixa de se desenvolver, deixa de aprimorar a sua condição física, técnica e tática. Justamente. E acaba não participando de competições como essa que ocorrerá em Canadá, como acontecerão no Azerbaijão. Justamente, o que os atletas da seleção brasileira podem encontrar no Azerbaijão, podem encontrar no Canadá, em relação até nível âmbito mundial? O que está se esperando aí desses atletas da seleção brasileira? Esse campeonato pan-americano é muito importante porque ele distribui pontos preciosos. Sim. E os atletas do Brasil geralmente gostam muito de participar dessa competição porque o nível técnico, o nível de exigência técnica não é tão grande. Então, é uma competição onde o custo, ponto e desgaste é bastante agradável, né? Porque nós não teremos a participação dos países da Europa e do Oriente, apenas da Panamérica, né? Logo em seguida, os atletas estão indo para Baku, aí sim é um grande slam, aí já é um outro nível técnico, já é um outro patamar. Nós vamos no masculino, por exemplo, a equipe do Azerbaijão é uma equipe fortíssima, tem 4 atletas. Sempre quando o país sede está organizando o evento, o país pode colocar 4 atletas na mesma categoria. Então, o Azerbaijão, que tem uma escola muito forte, no masculino, as dificuldades serão muito grandes, porque o país sede pode colocar 4 atletas, né? Os outros países podem colocar, no máximo, 2 atletas por categoria. Então, essa competição em Baku ela é importante, mas o nível de dificuldade é bastante grande. De modo geral, preparação está indo muito bem para o Paris 2024, está dentro da programação, tanto até em número de atletas e tudo mais. Se fosse hoje os Jogos Olímpicos, né, das 7 categorias, o Brasil, no masculino, teria 6 categorias já classificadas, né? Se fosse hoje, estaria classificados. Sim. Nós temos alguns atletas que estão numa situação bem confortável, né? O Daniel Karnin, atleta da Sojipa aqui, está em 3º lugar no ranking olímpico, então uma situação bem confortável. Nós temos o Guilherme Schmidt, atleta do Minas Tênis Clube, também uma situação, está em 4º lugar. Os outros ali, o Rafael Macedo está em 9º lugar, né? Uma situação boa, mas ainda não tranquila, né? O Leonardo Gonçalves está em 15º, né? São 18, né? Lembrando, são 18.
que são classificados para a Olimpíada. Mas assim, ó, a equipe tá respondendo, a equipe está de 7, só falta nós classificarmos uma categoria, que é a categoria até 60 quilos, onde nesse Campeonato Pan-Americano vamos levar 2 atletas, um deles da Sojipa, o Matheus Takaki, e o outro atleta do SESI de São Paulo, Michel. Né? Nós vamos levar 2 atletas para que essa categoria, que é uma categoria que nós estamos com um pouco mais de problema de classificação, porque o nosso atleta melhor ranqueado está em 50 no mundo, né? E tem que estar entre os 18, então está uma distância grande ainda. Essa categoria, nós aguardamos um resultado para que consiga chegar mais próximo possível da classificação olímpica. Antônio Carlos Pereira, Kiko, técnica da seleção brasileira de judô, muito obrigado mais uma vez nos atender aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcelo, estamos sempre à disposição e aproveitar esse momento aqui de agradecer, né, a nossa TVE aí por esse espaço importantíssimo nos Jogos Olímpicos, porque a gente sabe que uma semana, 2, um mês antes dos Jogos Olímpicos, a imprensa toda faz a cobertura. O importante é esse trabalho que vocês fazem, o trabalho que fica diariamente, que fica constantemente resgatando e contando um pouco da história do esporte olímpico. Eu, quando estou em Porto Alegre, sou fã desse programa e sempre assisto. Obrigado, Kiko, mais uma vez. Hein? Valeu. Bom, agora a hora de tênis aqui no TVA Esportes, porque hoje é dia de torcer pelo gaúcho Rafael Matos na chave de duplas do US Open. Porto Alegrense é agora o único representante do estado no torneio norte-americano após a eliminação ontem do Marcelo Demoliner. No futebol é tudo ou nada para o Caxias no Brasileirão da Série D. De olho no acesso à 3ª Divisão Nacional, o time gaúcho encara a Portuguesa Carioca neste sábado no Rio de Janeiro. O confronto no estádio Luso Brasileiro às 3 horas da tarde é o jogo do ano para as duas equipes. Quem vencer garante o acesso para a Série C em 2024, além de seguir na briga pelo título da 4ª divisão do Brasileirão. No domingo passado, no estádio Centenário, deu empate em 1 gol, deixando tudo aberto para o duelo deste sábado na casa do clube carioca. Uma nova igualdade no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. Na conferência de imprensa pré-jogo, o treinador grená, Gerson Guzmão, destacou o equilíbrio emocional como um fator que pode fazer a diferença no embate de amanhã. É um jogo decisivo, é um jogo que não se pode errar. E isso as duas equipes, né, vão ter os seus cuidados necessários. E é muito em cima disso que a gente vem trabalhando para ter um nível de concentração muito elevado no jogo, né, proporcionar poucos erros ao nosso adversário e aproveitar aqueles erros que nós vamos ter, né, que o adversário vai nos proporcionar. A gente tem que ser muito cirúrgico nesse momento para poder aproveitar. Para garantir uma vaga na Série C, o Caxias vai ter que superar um adversário forte como mandante. Foram 8 vitórias e um empate até agora na Série C, além do grande apoio da torcida rival. Mais de 4.000 ingressos já tinham sido vendidos até quinta-feira. E nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau.